estou do lado aqui da maior influencer de SEO no Brasil, e eu não falo isso com nenhum tipo de ironia, mas, na verdade, com uma admiração, porque ela tem feito, especialmente ali no Instagram, um trabalho incrível de usar a influência para evangelizar o SEO, trazendo novas pessoas para o mercado, educando o mercado e também deve ter, talvez, os cursos mais populares atualmente. Ela ainda tem uma característica que eu admiro bastante, que, enquanto no mundo do SEO tem muitas pessoas que reclamam, que criticam, ela não tem medo. Ela mete as caras, vai lá e faz. Ela é a Júlia da SEO. Júlia Neves, vem para cá. Diego. Júlia, tudo bem? Muito obrigada. Com essa apresentação, gente, eu vou até pular o slide da apresentação, que realmente... Muito obrigada aí pelas palavras. E é isso, né? A gente segue educando o mercado, assim como eu me esforço para trazer conteúdo todos os dias. O SEO Summit aí só uma forma muito maior da gente conseguir levar a voz do SEO e tratar SEO como negócio. Então, é muito legal para mim estar aqui hoje no Palco Negócios e falar de SEO como um resultado de empresa, né? E não só como um H1 que a gente vai otimizar. E é isso, é para isso que eu estou aqui hoje, para a gente conversar sobre esse assunto um pouquinho. O palco é todo seu, Júlia. Muito obrigada. Ela. Então, vamos lá, pessoal. Diego já fez aí a minha apresentação, né? Eu vou deixar dele, que ficou melhor do que eu tinha planejado. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Júlia Neves, mas também sou muito mais conhecida aí, principalmente na nossa área, como Júlia do SEO. Então, já fica aí a dica para você me dar uma... seguida lá nas redes sociais, Instagram, LinkedIn. E hoje eu vim falar sobre a ciência por trás de SEO. Então, né, eu vou trazer aqui insights de dados em cases reais. Eu peguei aqui alguns cases para falar, porque eu sinto que a gente tem esse gap, principalmente quando a gente pensa em SEO no dia a dia, né? A gente fala muito sobre a parte técnica de SEO, sobre como otimizar, como chegar lá, mas a gente não fala dos resultados, e foi isso que eu resolvi trazer aqui hoje um pouquinho para vocês. Para começar, né, boa tarde. E aí, quando a gente pensa em dados, a gente tem 301 mil buscas mensais quando a gente fala de boa tarde. Então, aquela corrente do WhatsApp que você recebe vem daqui. A galera, né, botando lá boa tarde no Google, pegando uma imagenzinha e soltando. E se eu falar que 60% dos brasileiros, isso também é um dado, 60% dos brasileiros têm pavor de falar em público, e eu estou aqui agora um pouco nervosa, e eu botei isso para você já entender porque que talvez a minha voz ainda esteja um pouco falha, a gente vai se acostumando. E 63 mil o quê? Né? Buscas no Google por segundo. Então, enquanto a gente está aqui, só nessa minha apresentação, nessa minha brincadeirinha com vocês, a gente já falou ali de centenas de milhares de buscas no Google. Então, esse é o mais importante da gente ter ali os nossos sites, né, aparecendo nas primeiras posições do Google. Então, vamos lá. O que são dados, né? Já que a gente vai falar de dados, o que a gente pode falar que são dados? Não esses dados. Esses dados aqui. Segundo o dicionário de Cambridge, eu peguei aqui pela palavra data, e aí, calma aí que eu vou ter que colar, informação, especialmente fatos ou números, coletados para serem examinados, considerados e usados para ajudar na tomada de decisões. Legal a explicação, né? Mas achei ainda muito tecniquez. Eu não sei se vocês me viram ontem, que eu falei uma palavra aqui que causou um pouco de polêmica. Mas eu tento trazer o máximo para o linguajar do dia a dia. Então, né, quando a gente pensa em dados, principalmente em SEO, a gente tem aqui uma palavra-chave com 49.500 buscas por mês, fonte da SEMrush, eu botei ali source eu mesma, mas essa daí eu peguei da SEMrush. E, né, traduzindo, é um monte de informações que fazem a gente pensar no quê, por quê, quando e como fazer cada uma das estratégias que a gente está aqui trabalhando. Né? E tem os números também um pouco aleatórios, porque nem todo dado é relevante. Às vezes a gente se assusta com os números ou a gente comemora outros números que talvez não sejam tão relevantes. Mas a gente vai falar disso também mais para frente. E quando a gente pensa em dados versus KPIs, né, o que são dados e o que são KPIs dentro do universo de SEO? Dados né, qualquer informação coletada. Foi o que eu falei. 60% das pessoas têm medo de falar em público. O que isso vai mexer com o meu negócio? Nada.
né? É só um dado. Mas a gente pensa em KPIs, né, que são os Key Performance Indicators, que são exatamente, né, o que a tradução fala. São os indicadores-chave de performance do seu negócio. Então, quando a gente pensa em KPIs, a gente está falando dos principais dados que vão te levar a algum lugar. Então, são os dados que você tem que acompanhar com uma frequência muito grande para você poder saber se o seu negócio está indo para o caminho certo, se a sua estratégia está funcionando e o que você tem que fazer ali de certo ou de errado. Né? Não, desculpa, o que você tem que fazer de certo ou o que você está fazendo de errado. E aí, para a gente começar, antes de eu falar dos cases, né, eu vou falar aqui um pouquinho de como medir SEO. Primeiro, tem duas ferramentas que são gratuitas, que se você ainda não usa, você está perdendo a oportunidade de começar a medir o seu site. E então, já te dou a dica aí de instalar ainda hoje, que são o Google Analytics e o Google Search Console. Essas duas ferramentas são obrigatórias para todo mundo que quer falar de SEO. E eu trouxe aqui todos os dados dessas ferramentas, então você não precisa de uma ferramenta paga, você não precisa investir muito para começar a medir os dados do seu site. Se você tiver essas duas ferramentas, você já está aí alguns passos à frente. Então, vamos lá. Falando de KPIs e, né, olhando para essas duas ferramentas, o primeiro KPI que eu tenho aqui é tráfego orgânico. Então, a gente tem que pensar ali nos usuários que entram no nosso site através do Google. E aí, você vai conseguir essa informação lá no Google Analytics. Segundo KPI aqui, que é muito importante para SEO, taxa de conversão orgânica. Por quê? Né? Porque a gente precisa saber se aquela pessoa que está entrando, ela está entrando e está convertendo. SEO é venda, então a gente precisa, no final, olhar para a nossa estratégia até a venda. Né? Durante muito tempo, eu acreditava que SEO era só trazer gente para o site. E aí o resto, galera que lute, né? Cadê o time de UX, o time de CRO? Mas não é. A gente precisa ter, como time de SEO, uma coisa ali muito importante de uma vertente de olhar para a parte de vendas. Porque a gente é quem está fazendo o contato inicial com o usuário que vai, em algum momento, converter. Então, é muito importante a gente ter a taxa de conversão também como um KPI de SEO. Terceiro KPI de SEO, receita orgânica. Não só a gente vai olhar para a taxa de conversão, mas para o número. A gente está vendendo mais? A gente está vendendo menos? O que está acontecendo com a nossa receita? Está subindo ou está descendo? Né? É um KPI importante para a empresa inteira, e não seria diferente no time de SEO. Agora, a gente entrando na parte do Google Search Console, cliques. Os cliques são, né, ali a quantidade de pessoas que achou o seu site no Google e clicou no seu site. Então, eles são fundamentais para você entender se o seu site está aparecendo ou não no Google, está sendo clicado ou não no Google. Impressões, também lá do Google Search Console. Então, você vai medir, junto com os cliques, né, a quantidade de vezes que você apareceu no Google. Não necessariamente você vai ser clicado, quer dizer, já te aviso de antemão que você não vai ser clicado todas as vezes que você aparecer, mas é um critério muito importante também de você entender se o seu site está aparecendo cada vez mais no Google. Por exemplo, imagina se você posta conteúdo no seu blog com uma frequência muito alta, só que você não está aparecendo mais no Google. Isso já é um critério para você entender que tem alguma coisa errada. Então, as impressões também são um KPI de SEO. Depois disso, tem o CTR, que é exatamente a taxa de cliques sob impressões. Se aumentaram os seus cliques, mas não aumentaram as suas impressões, o que isso significa? Ou o oposto, se você está aparecendo muito mais e você não está sendo clicado, o que isso significa para você? O que isso diz sobre o seu negócio? Sétimo, posição média. Não me lembro, uma ou duas palestras atrás, alguém falou que o lugar para esconder um corpo morto, né, é a segunda página do Google. Hoje em dia, a gente não tem, talvez, uma divisão tão clara, porque o Google já botou aquele scroll infinito, que dá essa sensação de que você passa, e você pode até ir até um pouquinho no início da segunda página, mas 80% dos cliques estão ali entre as 5 primeiras posições do Google. Então, você precisa estar ali entre as primeiras posições e acompanhar essa taxa é muito importante. E o oitavo KPI aqui é o tempo de carregamento. Eu não sei vocês, mas eu sou muito ansiosa e eu não gosto de esperar. Então, né,
o tempo de carregamento é crucial para alguém entrar ou não no seu site. Então, esse é um critério muito importante hoje em dia que a gente tem que olhar, até porque o Google mesmo fala que o tempo de carregamento e as métricas lá do Core Web Vitals, e aí entrando no Techniquez que eu falei que eu não ia trazer, o tempo de carregamento é um fator muito importante para o Google, tanto para a experiência do usuário, quanto para garantir que o seu usuário chegue até o seu site, né, e não perca a paciência, e isso não queime não só, né, o seu SEO, mas a imagem do seu site. Então, o 8º KPI aqui que eu boto é o tempo de carregamento. Tem alguns outros, e aí, né, enfim, a gente tem que pensar. No e-commerce, a gente pode falar do número de pedidos, da quantidade de produtos vendidos. Num blog, a gente pode falar de page views, a gente pode falar de geração de lead, mas, enfim. E aí, você tem que ir adaptando ali para o seu negócio, né? Mas esses são os principais KPIs de SEO que eu olho. E aí, né, por que a gente precisa olhar para os KPIs de SEO quando a gente está falando sobre uma análise com visão de negócio e não com visão ali do técnico do dia a dia? Primeiro, evitar surpresas no fim do mês. No ano passado, eu não consegui trazer esse dado, e era um dos cases que eu ia trazer. Eu não consegui trazer porque, enfim, mudança lá do GA Universal para o GA4, caos, todo mundo perdeu alguns dados aí no processo. Mas ano passado, em março, eu estava trabalhando, e aí eu tenho uma mania, né, que eu acho que hoje em dia é uma mania muito boa, de acompanhar o Google Analytics, sei lá, quase que de hora em hora. Eu sei a média de usuários que tem no meu site por hora, por minuto, enfim, e eu estou sempre acompanhando ali se está próximo ou não dessa média. Em algum momento, a média tinha caído assim, tipo, foi para 1/3 desse número esperado. Então, se eu tinha lá uma média de 100 usuários por minuto, eu estava recebendo, do nada, 30 usuários. Eu fui entender o que aconteceu, né? E aí, enfim, é um outro ponto muito importante. Às vezes, nós, no time de SEO, não sabemos das coisas que acontecem no site, né? A gente descobre depois. E, nesse caso, tinham implementado lá um monte de banner no site, pop-up, precisava bater a meta do final do mês. Enfim, era período de volta do carnaval, a galera estava indo com a cabeça em outras coisas, e a gente falou, a gente tem que converter. Quer dizer, o outro time falou, temos que converter quase todo mundo que entrar no site, vamos enfiar banner, pop-up em tudo. Só que isso prejudicou muito a experiência do usuário. Então, em 1, 2 dias que isso estava no ar, minhas métricas fizeram isso aqui. E aí a gente começou a entender que, né, não existia banner e pop-up suficiente que cobrissem todos os usuários que eu perdi no meu site. Então, retiramos, e ali em 1, 2 semanas a gente recuperou. Mas olha isso, ficou 1 dia no ar, e a gente perdeu 1 semana ali de acesso total. Então, para você evitar esse tipo de surpresa, você tem que acompanhar tudo ali, na maior frequência que você conseguir. Botei 1 de novo, errei, mas tudo bem. 2, acompanhar mudanças no site em tempo real. Foi o que eu falei, né? Às vezes, uma mudança que você faz, você já consegue medir em tempo real se a coisa funciona ou não funciona. Então, é muito importante você ter essa frequência ali. Eu não vou propor aqui para ninguém olhar diariamente, mas eu vou falar que, pelo menos, semanal é importante. Mas, se você tem um site com muitos acessos, é importante você fazer esse acompanhamento realmente em tempo real. 1 de novo. Eu gostei do número 1. Tudo é importante, gente. É tudo tão importante quanto o primeiro. Avaliar cada estratégia e a sua eficácia. Então, e aí entrando no Techniquez. Vamos lá. Minha análise no Core Web Vitals estava negativa. Eu melhorei ali, fiz uns ajustes e agora minha pontuação subiu e ficou aprovado. Que impacto isso gerou no meu site? Isso daí realmente trouxe resultado? Eu fiz uma estratégia de Data-Driven PR, acho muito chique esse nome. Fiz uma estratégia de Data-Driven PR e quero saber o que isso gerou. Então, cada estratégia que você faz, você consegue entender a sua eficácia. E aí entra o próximo passo, que também é número 1. Testar. Se você faz SEO, se você já faz SEO, você sabe que SEO é teste. Você não sabe se vai funcionar. Pode ser que uma estratégia que funcione muito bem numa empresa não funcione tão bem na outra.
E, né, é normal, são mercados diferentes, públicos diferentes, momentos de busca diferentes. Então, se você não testar, você não vai conseguir trazer ali insights suficientes do que funciona e o que não funciona para o seu público, para a sua audiência. Né, enfim, se isso está dando resultado não só de posição, mas de venda, e, enfim, de quais forem os KPIs que você definir para a empresa. Mais um. Entender o comportamento do seu usuário. Foi o que eu falei, a gente olhou ali para alguns KPIs de SEO. Mas, por exemplo, se você tem um blog, o número de page views é muito importante. Você não quer que o cara leia uma página e acabou. Você quer manter ele ali o máximo de tempo possível. Então, o tempo de carregamento... o tempo de permanência do usuário. Obrigada aí. Fugiu a palavra. O tempo de permanência do usuário, a quantidade de páginas que ele acessou, a taxa de rejeição, agora a taxa de engajamento do seu site. Tudo isso permite que você entenda se o seu usuário está satisfeito ou não com o seu site. E, por último, tomar decisões. No final do mês, a gente tem que definir onde é que a gente vai botar dinheiro na empresa. E tomar decisões precisa ser com base em dados. Eu não posso tomar decisão em investir em tal coisa porque eu acho essa coisa mais legal. Senão eu vou investir sempre em SEO. Mas SEO sempre vale a pena. É o melhor ROI do marketing. Nesse caso específico, você pode tomar essa decisão. Mas, para você... eu preciso investir mais agora no SEO técnico ou eu preciso investir mais em, enfim, aumentar a quantidade de conteúdos? Você tem que medir para você saber. Essa resposta você só vai ter se você entender o que está, hoje em dia, com maior gargalo, olhando para a sua concorrência, olhando para o seu próprio site. Então, tudo é com base em dados. Tudo precisa ser medido. Então, vamos lá. Para eu tentar ser o máximo sucinta possível, porque eu já estou vendo aqui o meu reloginho. Caso 1, Core Update. Dia 22 de agosto do ano passado, acho que eu tenho aqui um slide de contexto. Sim. Dia 22 de agosto do mês passado, a gente teve o Core Update de agosto de 2023, que foi implementado e durou até o dia 7 de setembro desse mês, né? Agora. Ele pode impactar, né? Um Core Update pode impactar positivamente ou negativamente um site. Porque os Core Updates são nada mais do que atualizações do Google para melhorar os resultados de busca. Então, você vai saber se o seu site teve um impacto positivo ou negativo, se, né, vai dizer muito de acordo com a estratégia que você está fazendo. Você está olhando ali para os guidelines do Google, está pensando em SEO para o usuário, como o Bruno falou antes de mim, né? A gente tem que pensar no conteúdo para o usuário. Esse conteúdo está sendo melhor para o usuário, então a tendência é que você melhore as posições. O Core Update é um tema, inclusive, muito polêmico. É muito difícil você apresentar um resultado de mês falando eu tive um aumento nos acessos por causa do Core Update, ou, principalmente, o que eu vejo, infelizmente, ainda com uma certa frequência, nossa, a gente caiu esse mês porque o Google teve um update. Quem nunca ouviu, né, esse papo? Todo mundo já ouviu. Então, é um tema sensível em SEO. E você precisa ter muita certeza e fazer um acompanhamento muito próximo ali dos dados para você entender se realmente isso aconteceu. E essa análise envolve alguns fatores. Primeiro, quais foram as páginas do seu site impactadas? Então, quando você pensa em fazer uma análise de SEO, você tem que olhar ali para as páginas que foram impactadas no seu site. Segundo, quais são as datas dos updates? Então, foi o que eu falei. Ele foi divulgado no dia 22 de agosto, só que a implementação dele durou até o dia 7 de setembro. A volatilidade da SERP, tem várias empresas que hoje em dia medem isso, então é muito legal você acompanhar a volatilidade da SERP. E o ganho de posições perante a concorrência. Hoje em dia, eu acompanho muito as posições pelo SEMrush, da concorrência, principalmente, né? Então, não só adianta você olhar o Google Search Console, porque você está olhando para dentro, mas você também tem que olhar para fora e entender o que a sua concorrência está fazendo. Então, esse aqui foi o meu resultado, né, do Core Update. É um site internacional, então isso também conta, porque, enfim, o Google implementa as coisas muito mais rápido lá fora do que aqui. Então, a gente começa a ver mudanças muito mais rápido lá fora do que aqui. Então,
em algum momento aí vocês conseguem ver, dia 27, que foi até onde o site estava com um resultado meio flat, até um pouquinho de queda no mês de agosto, mas você vê que a partir do dia 27 de agosto, né, 5 dias depois da implementação do Core Update, foi crescendo, crescendo, crescendo e continuou. Então, nas próximas semanas, quanto mais o Core Update foi sendo implementado, mais resultados a gente foi tendo. E a gente estava aqui numa época totalmente flat, né? A gente não tinha crescimento. Então, é o que a gente fala, SEO é uma estratégia que você tem que ter paciência e perseverança. Falar isso para mim que sou ansiosa é difícil, mas a gente tenta, né? Então, assim, você tem que ter paciência, porque quando um update acontece, o seu site pode melhorar, se você estiver fazendo a coisa certa. E é importante você medir isso e acompanhar, para você não pensar só, aconteceu, Deus tocou no meu site e ele subiu. Não, você tem que acompanhar. Conclusões. A gente teve um crescimento de usuários de 32%, mesmo crescimento de novos usuários, e a gente cresceu em 180% a conversão. Por quê? Porque a gente subiu exatamente nas posições mais importantes para a gente. Então, a gente conseguiu ter um aumento muito grande de conversão de um mês para o outro. Caso 2, migração de site. Migração de site é assunto polêmico, já foi, inclusive, pauta de alguns painéis aqui. Migração de sites é o nível mais avançado de SEO possível. É aquele que qualquer SEO que for fazer hoje uma migração, ele pode ter feito dia 30, ele vai ficar nervoso, vai suar a mão, a perna vai tremer. Por quê? Porque é muito sensível. Você está mudando um site para outro site. Então, o Google tem que entender isso muito bem. E, mesmo quando o Google entende muito bem, ainda tem chance de muita queda ali no começo. Então, é uma coisa que você tem que tomar muito cuidado. É necessário um acompanhamento pré, durante e pós-migração. A Ana, da VR, falou muito sobre isso também, sobre migração de site. E ela apontou isso, que a migração acontece no pré, no durante e no depois. O tempo é vital para qualquer coisa dentro de uma migração. Então, se você fizer uma análise de dados ali em tempo real, você consegue entender na hora o que está acontecendo de errado. E, né, o case que eu vou trazer, alguns tópicos aqui. Primeiro, muitas páginas do site mudaram de URL. Né? Quanto mais páginas mudam de URL, maior o problema. Nesse caso aqui foi só uma migração de plataforma, a gente não migrou o domínio, mas a gente migrou todas as páginas e as categorias. Então, realmente, teve um impacto muito grande ali em todas as URLs. Segundo, tivemos alguns problemas nos redirects. Alguns dos redirects ficaram para trás, e a gente identificou isso muito rápido, o que possibilitou a gente resolver rápido. Terceiro, a gente monitorou o número de acessos médios no site e a gente foi medindo ao longo dos dias. Então, eu sabia o que eu tinha antes da migração e eu sabia o que eu precisava voltar a ter. E aí, olha isso. A gente demorou 24 horas para fazer os redirects que ficaram sobrando, né? Então, a gente teve uma queda aqui. A gente vê que nos últimos 6 meses o site estava com um crescimento muito bom. E aí teve uma queda a ponto de voltar lá ao estágio inicial de SEO que o site estava. Mas, como a gente conseguiu corrigir tudo muito rápido, né, e em 24 horas todo o site já estava perfeitamente funcionando, a gente conseguiu continuar vendo uma melhoria na plataforma crescente. Então, o que isso mostra? Isso mostra que quando você está próximo ali dos dados e acompanhando tudo em tempo real, principalmente em momentos críticos, você consegue resolver tudo rápido e, né, retomar o seu site ao lugar que você espera que ele esteja. E só mais uma coisa. Nesse site aqui, a gente mudou de plataforma. E aí, olha a diferença também, né, de uma plataforma amigável para SEO. Eu não vou falar a plataforma anterior, mas eu vou falar a plataforma nova. Agora, o site está em WordPress. Então, olha a plataforma anterior e olha a plataforma nova. Então, você ter um site que funcione e esteja ali preparado para o seu SEO ser bem feito, faz toda a diferença, né? E mais um case aí de dados que a gente consegue ver isso. E, por último, estratégia de conteúdo e UX.
O site que eu vou mostrar agora estava com o tráfego totalmente estagnado. Ele não crescia há anos. Ele tinha publicações frequentes no blog, eram 2 publicações por semana, sem nenhum retorno. E aí, eu falei lá no início das impressões, que a gente tem que medir, né, as impressões para entender se a gente está fazendo mais esforços e não está aparecendo mais. Então, a gente tem que ter essa métrica também. Lembra que eu falei dos updates? Que a gente tem que tomar cuidado, porque os updates são um dado sensível? O cliente estava desacreditado, porque toda hora que não tinha nenhum crescimento, não tinha nenhum avanço, culpavam os updates. E, né, o que eu fiz quando esse cliente chegou para mim? Primeiro, eu medi cada dado do site e do blog deles, então eu fui entendendo todo o fluxo do usuário. Por isso que eu falei, se engana quem acha que SEO é sobre tráfego. Não é, é sobre tudo. A gente precisa que tudo funcione no site para o SEO funcionar. Segundo, eu identifiquei problemas de UX, né? Então, tempo médio da sessão, páginas por sessão, elementos na primeira dobra da página, tempo de carregamento, tudo o que faria o usuário ficar mais um pouco de tempo ali no blog. Então, eu precisava ganhar mais segundos do cara no blog. Eu precisava que ele ficasse no blog e consumisse aquele conteúdo. Para quê? Para o Google entender que o conteúdo é relevante. A partir do momento que o seu usuário consome o seu conteúdo, o Google entende que o seu conteúdo é relevante. Se ele entende isso, ele começa a te dar as posições que você estava ali tentando ganhar e não conseguia. E eu comecei a focar na qualidade do conteúdo, não na quantidade. O site já estava postando 2 vezes por semana. O problema não estava na quantidade. O problema estava na qualidade. A gente precisava criar um conteúdo totalmente denso. O Bruno falou também sobre isso, né, de a gente ter o conteúdo publicitário ou conteúdo escrito por jornalista. Então, encontrar esse meio termo, um conteúdo que seja relevante, mas que também siga as boas práticas de SEO, é fundamental para qualquer estratégia. Então, a qualidade do conteúdo, que também é o case lá do Core Update, que eu foquei na qualidade do conteúdo e logo depois do Core Update eu tive esse crescimento, a qualidade é cada vez mais importante, principalmente no mundo onde a gente sabe que um texto é escrito com alguns promptzinhos. Então, a gente tem que tomar esse cuidado e entregar a melhor qualidade possível. E aí, eu peguei o site, ele estava bem ali no início, né, do que vocês conseguem ver, e isso aqui são os últimos 16 meses. Nos últimos 16 meses, o site não para de crescer. A gente conseguiu entender que o problema não era necessariamente as palavras-chave, ou o SEO por si só, né? Escolher as palavras-chave e botar lá no site. Não era isso. Era o que aquilo estava gerando de relevância para o usuário. E, nesse caso, a gente fez muito mais mudanças de UX do que de SEO. E olha aí o resultado. Então, esse último case aqui, os resultados ano a ano. Primeiro, 148% de crescimento dos cliques, olhando agora para o último mês de agosto, né? Então, agosto do ano passado e agosto desse ano. 354% do crescimento de impressões, o que fez o nosso CTR cair, mas a gente já tinha isso como esperado, porque, enfim, está aparecendo muito mais, estamos aos poucos ganhando as posições. É esperado. A gente ganhou 10 posições na SERP, a gente saiu da posição média 20 para a posição média 10, então a gente agora está falando da primeira posição do Google, da primeira página do Google. E o mais legal para mim foi ganhar um cliente fazendo figurinha com a minha cara. Essa figurinha aí foi do meu cliente, ele fez no último mês, aí, quando eu entreguei os resultados para ele. Então, assim, é sobre isso, é sobre você gerar valor para o seu cliente, a ponto do seu cliente olhar para você e falar, vou fazer uma figurinha, ela está merecendo, vou lá parabenizar o trabalho dela. E, né, para fechar, agora já está vermelho aqui o meu tempo, agora eu preciso fechar rápido. Por onde começar? Primeiro, defina os seus KPIs. Quais são os dados mais importantes para a minha empresa? O que impacta diretamente em SEO? Usuários orgânicos, por exemplo, impactam diretamente em SEO. E o que os meus stakeholders vão gostar de acompanhar? Não adianta eu falar que a gente teve um aumento na taxa de cliques, que o meu CMO vai chegar e vai falar assim, é mesmo, e as vendas? Então, eu preciso trazer vendas, eu não preciso trazer só cliques. Segundo, defina os seus dados secundários.
talvez os seus KPIs não sejam suficientes para você conseguir entender o que está acontecendo com o seu site. Então, quais dados dão suporte para os seus KPIs? Qual dado mostra, por exemplo, o meu aumento de cliques? No caso do último exemplo agora, o dado que mostra é o tempo de permanência. O cara estava saindo de 10 segundos no meu blog para 1 minuto, 1 minuto e meio no meu blog. Olha a diferença de criar ali uma conexão com o usuário a ponto dele ficar no site. O que interfere indiretamente em SEO? As métricas de UX que a gente estava falando agora, elas interferem indiretamente, né? Porque, enfim, são métricas que outro time tem como KPIs, mas que são tão importantes para a gente também. A gente precisa delas, a gente precisa que elas funcionem bem. E quais outras áreas impactam em SEO para acompanhar os KPIs delas? Eu falo que a melhor soft skill de um SEO é a politicagem. A gente tem que ser amigo de todo mundo. A gente vai entrar na fila do desenvolvedor, a gente vai ter que pedir coisa para o time de UX, a gente vai ter que conversar com o time de paid, a gente vai ter que conversar com todos os times. Então, você precisa ter as suas áreas que vão impactar no seu resultado ali, suas amigas, próximas de você. E, por último, eu peguei a minha planilha de KPIs, eu até hoje acompanho KPIs com planilha, eu gosto desse estilo, eu todas as semanas tiro um dia para preencher minha planilha e ver o que está acontecendo de resultados. Então, eu peguei uma planilha aqui, ela está cortada propositalmente, porque eu vou aí pegar uns contatinhos de vocês. Então, comece hoje, comece a acompanhar hoje a planilha, comece a ver hoje os dados, comece a medir, bota isso na sua agenda, bota isso como algo recorrente, que você vai conseguir tirar muito mais insights no seu dia a dia. Muito obrigada. Quem não conseguiu pegar as informações, pode me mandar mensagem lá no Instagram, no LinkedIn, que eu compartilho. Meu tempo já acabou, por isso que eu estou correndo. Muito obrigada. E, para fechar, a frase que eu falo, que eu acho que é a frase mais importante que eu tenho hoje em dia, que é: o lugar mais caro da internet é a primeira posição do Google. Então, você tem que estar lá. Você não consegue comprar essa posição e você precisa estar lá. Sensacional, Júlia. Mais um conteúdo excelente, dividindo muita nova informação, tornando o mercado de SEO data-driven. Sensacional. O que mais me chamou a atenção ali é o case em que o UX entra. Em alguns dos principais cases que eu participei, o UX exerce uma parte fundamental dentro dele, porque é como o usuário vai ser recebido ali. Você pode ver a UX desde como o conteúdo é apresentado, mas desde a própria página, a própria navegação. Então, sensacional. Muito obrigada. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco.